Então, vamos lá. Capítulo 3, em casa de Pilatos. Beleza? Beleza. Vamos lá. A secura da natureza... Todo mundo abriu? Sim. Posso começar? Bora. Ok. A secura da natureza em que se ergue Jerusalém proporciona à célebre cidade uma beleza melancólica, tocada de penosa monotonia. Ao tempo do Cristo, seu aspecto era quase igual ao que hoje se observa. Apenas a colina Mizpa, com suas tradições suaves e lindas, representa um recanto verde e alegre no qual repousam os olhos do forasteiro, longe da aridez e da ingratidão das paisagens. Então, o que Emmanuel está falando aqui? Ele começa dando uma descrição do lugar, né? E diz que aquela região é mais seca, exceto a colina Mizpa. E eu trouxe um pouquinho. O que é a colina Mizpa? Não sei se vai dar para vocês verem aqui no mapa, ó. Tem Jerusalém aqui marcado em vermelho, dá para ver? E um pouquinho mais acima, ó, a noroeste aqui, uma seta em cima, é a colina Mizpa, ok? Então, vamos lá. Colina Mizpa tem como significado torre de refúgio. Fica a 8 quilômetros de Jerusalém, a noroeste, certo? Então, era o local para onde o rei Davi ele levou seus pais para fugir da perseguição do rei Saul, ok? Vamos caminhar. Todavia, devemos registrar que, na época da permanência de Públio Lentulus e de sua família, Jerusalém acusava novidades e esplendores de vida nova. As construções herodianas pululavam nos seus arredores, revelando um novo senso estético por parte de Israel. A predileção pelos monólitos talhados em rocha viva, característica do antigo povo israelita, fora substituída pelas adaptações do gosto judeu às normas gregas, renovando as paisagens interiores da famosa cidade. Então, o que está acontecendo aqui que ele está descrevendo o cenário para a gente de Jerusalém? Então, eu trouxe duas fotos. O que estava acontecendo com a cidade de Jerusalém? Essas construções aqui, os monólitos na rocha viva, construídas aqui, que é o estilo judeu, né, dos judeus, estava sendo substituída por esse estilo aqui embaixo, o estilo, a cidade estava ficando helenizada. Então, vinham aí, desculpa, gente, cachorrinha daqui de casa. Então, esse estilo estava sendo substituído, o estilo antes, que era feito nas rochas, estava sendo substituído aqui pelo estilo helenizado. Então, esse estilo helenizado era muito a gosto dos saduceus, certo? Então, vamos lá. Agora aqui, ó, continuando no livro. Espera aí, só um pouquinho. Bom, vamos lá. A joia maravilhosa no livro, tá? Era, porém, o templo, tudo novo à época de Jesus. Sua reconstrução fora determinada por Herodes, no ano 21, notando-se que os pórticos levaram 8 anos a edificar-se. E, considerando-se ainda que os planos da obra grandiosa, continuados vagarosamente no curso do tempo, somente ficaram concluídos pouco antes de sua completa destruição. Então, olha só, ele está falando do templo, que era um templo maravilhoso, e estava todo novo, e ele foi construído assim, reconstruído vagarosamente, certo? E ficou pronto, gente, em 64 DC, mais ou menos aí em 64 DC. Porque a gente vê que em 70, né, em 70 DC,
Tito destruiu completamente o templo, não ficou pedra sobre pedra, certo? Então, eu trouxe um pouquinho aí sobre os saduceus, certo? Os saduceus que eles estavam no templo, junto com os fariseus. Então, olha só, eu trouxe uma diferença aqui entre eles. Está dando para vocês verem? Dá para ver? Sim. Dá para ver? Sim. Dá. Bora lá. Ó, aumentei um pouquinho. Tem um e outro. Ó, cremos na ressurreição dos mortos. Do outro lado, não cremos na ressurreição dos mortos nem na imortalidade. Nossa autoridade é a tradição oral e escrita. Os outros, nossa autoridade é apenas a Torá. Não somos partidários da ocupação romana. Somos partidários da ocupação romana. Somos materialistas. Nossa ênfase é na obediência à lei. Nossa ênfase é no templo. Nosso rebanho são as massas. Nosso rebanho são os ricos. Somos leigos e empresários. Somos sacerdotes. Gostamos da satisfação dos sentidos físicos, sensualistas. Esses dois grupos uniram-se para perseguir Jesus. Principalmente, não só isso, mas principalmente quando Jesus começou a derrubar a mesa dos cambistas, e os dois se uniram. Então, quem que é um e quem que é outro? Vocês sabem dizer? Quem são os saduceus e quem são os fariseus? Do lado direito é o saduceus? Satisfação Exatamente. do outro lado é os Saduceus do lado fariseus. direito, materialistas, sensualistas. Isso. Então, a cidade estava sendo helenizada, principalmente por causa deles, certo? Então, vamos lá. Falando aqui um pouquinho a respeito do templo, olha só. Então, ó, o templo, os judeus, eles gostavam de construir templos, certo? O templo, o nome significa casa de Deus. Então, eles faziam isso para prestarem a sua homenagem a Deus. Então, o primeiro templo, ele foi construído por Salomão, tá? Essa foto que eu estou mostrando para vocês não é do Templo de Salomão, é o terceiro templo. Eu vou explicar isso aí direitinho. Então, vocês podem ver, ó, que o templo, a parte central é essa torre aqui, principal, tá vendo? Bem no meio. Sim. Do lado, a noroeste aqui, do lado, ó, não sei se vocês conseguem ver, tem a Torre Antônia. E ela é formada por quatro torres aqui, ó, não sei se vocês conseguem ver, e um pátio central. Sim. Essa Torre Antônia está a noroeste do templo. Tinha aqui no meio o Pátio das Mulheres, do lado aqui maior, ó, o Pátio dos Gentios. Aqui, à nossa esquerda, nós temos também aonde eles se reuniam para estudar teologia, tá? Então, vamos falar um pouquinho do templo. O primeiro foi construído por Salomão. Ele levou mais ou menos 7 anos e meio. Ele terminou em 1005. Com a morte de Salomão, esse templo foi destruído, foi saqueado, foi depredado em 586 a.C., se não me falha a memória. Os babilônios chegaram e destruíram o templo e levaram os judeus para serem cativos, certo? Na região da Babilônia. Quando eles voltaram dessa região, eles resolveram construir o segundo templo. O segundo templo foi construído, ele era mais simples, porque ele foi construído pelo povo mesmo. Todos eles se juntaram na volta do cativeiro e, sob orientações de Zorobabel, eles levantaram o segundo templo. Mais simples, porém era um templo. E aqui, quando Emmanuel fala o templo está todo novo, é que o que acontece? Herodes o Grande, em 19 a.C., ele começou a reformar o templo. Então, eles falam que é o terceiro templo, mas não foi destruído do segundo para o terceiro, ele foi só reformado, certo? Começou, então, era o templo dos Herodes.
Por que dos Herodes? Porque começou com Herodes o Grande essa reforma. E como o próprio Emmanuel fala, ela durou vários anos, até 64 essa reforma. E envolveu, além de Herodes o Grande, envolveu Herodes Antipas e Agripa, que é o neto de Herodes o Grande. Quando eles reformaram esse templo, aí sim, eles fizeram um negócio suntuoso, muito mais rico, muito mais assim, cheio de luxo, mais que o de Salomão até. Então, para a gente ter uma ideia, ó, esses muros aí, eles medem de 450 a 350 de tamanho. A porta da frente, essa porta aqui, ó, vou ver se eu consigo marcar aqui para vocês. Essa porta aqui, gente, ela tinha mais ou menos 22 metros de altura. Os pórticos desse templo, eles eram todos de mármore branco, mármore puro da época. E os portais eram todos recobertos de folhas de ouro. Então, era um negócio assim altamente luxuoso, tanto que chamou a atenção de Emmanuel. A joia da época era o templo. Então, vamos lá. Gente, qualquer coisa podem me perguntar, certo? Tá. E aí eu já falei, né, que foi destruído por Tito em 70. Vamos lá. Vamos continuar aqui na página 42 agora. Nos pátios imensos reunia-se diariamente a aristocracia do pensamento israelita, localizando-se ali o fórum, universidade, tribunal e o templo supremo de toda uma raça. Os próprios processos civis, além das discussões engenhosas de ordem teológica, ali recebiam as decisões derradeiras, resumindo-se no templo imponente e grandioso todas as ambições e atividades de uma pátria. Os romanos, respeitando a filosofia religiosa dos povos estranhos, não participavam das teses sutis e dos sofismas debatidos e examinados todos os dias. Quer dizer, os romanos eles não se misturavam naquelas discussões teológicas entre saduceus e fariseus e entre os judeus de uma forma geral. Eles não se misturavam aí. Mas a Torre Antônia, né, que eu mostrei para vocês, que ficava a noroeste, onde se aquartelavam as forças armadas do Império, dominava o recinto. Para que servia a Torre Antônia? Fiscalização constante de todos os movimentos dos sacerdotes e massas populares. Então, essa Torre Antônia, que está aqui na foto, ó, tinha duas passagens diretas, dois corredores de passagem direto da Torre Antônia para o templo. Então, se houvesse qualquer coisa lá, os romanos estavam vigiando e podiam intervir. Por que eles faziam isso? O templo, gente, conforme o Emmanuel falou aqui, lá era a vida, vamos dizer assim, de toda a cidade. Lá resolviam, inclusive, as questões dos processos civis. Então, tudo estava resumido ali, certo? O clero, por exemplo, que atuava no templo, eram os mais favorecidos. Os fariseus e os saduceus, os mais favorecidos. Eles tinham salário. Como que era pago esse salário para eles? Pelos impostos, os dízimos, que a população, eles cobravam isso da população, era uma obrigação. Outra coisa que funcionava como salário para eles, os sacrifícios. Então, a gente fica pensando, né? Teve um profeta que disse, misericórdia quero, não sacrifícios. Mas a gente acha que esses sacrifícios seriam realmente abolidos, já que eles funcionavam como salário para o pessoal do clero? De jeito nenhum, né, gente? E os primeiros a se beneficiarem com os sacrifícios eram eles, certo? Então, vamos lá. Torre Antônia. Na Torre Antônia, tinham 4 torres, um pátio central, provavelmente foi ali que Jesus foi julgado por Pilatos. Nessa Torre Antônia tinha banhos, tinha quartéis, apartamento, e como a gente já falou, era o ponto de controle dos romanos sobre
parte central, né? Vamos dizer assim, a parte mais importante da cidade de Jerusalém. Gente, onde eu estou? É Públio Lentulus agora, né? Acho que é. É sim, Ali. Tá, É sim, Ali. obrigada. Públio Lentulus, após o incidente do prisioneiro, que continuava a considerar como episódio sem importância, retomava certa serenidade para o desempenho de suas obrigações costumadas. Os aspectos áridos de Jerusalém tinham, para os seus olhos cansados, encanto novo, no qual o pensamento repousava das numerosas e intensas fadigas de Roma. Quanto a Lívia, guardava o coração voltado para os seus afetos distantes, analisando a aridez dos espíritos ao alcance do seu novo convívio. Como por milagre, a pequena Flávia havia melhorado, observando-se notável transformação das feridas que lhe cobriam a epiderme. Todavia, as atitudes hostis de Fúvia, quem é Fúvia? É esposa do tio de Públio, né? Fúvia Crópula era irmã de Cláudia. Cláudia, esposa de Pôncio Pilatos. E para a gente adiantar um pouquinho aqui a história, por causa desses, como é que eu vou falar assim, dessas ironias, dessas indiretas de Fúvia em relação a Lívia, ela era amante de Pilatos, certo? Então, vamos ver aqui o desenrolar disso aqui. Então, com essas pequeninas indiretas, ironias, né, mordentes, deixavam-lhe o espírito aturdido num turbilhão de expectativas alucinantes. Então, Lívia sentia, né? Semelhantes acontecimentos eram desconhecidos do marido, a quem a pobre senhora se abstinha de relatar os seus mais íntimos desgostos. Esses fatos, porém, não eram os elementos que mais contribuíam para acabrunhá-la naquele ambiente de penosas incertezas. Fazia uma semana que se encontravam na cidade e notava-se que, contrariando talvez seus hábitos, Pôncio Pilatos comparecia diariamente à residência do pretor. Quem é o pretor? O tio Sálvio, o tio de Públio. A pretexto de predileção pela palestra com os patrícios recém-chegados da corte. Horas a fio eram empregadas nesse mistério, mas Lívia, com as secretas intuições da sua alma, compreendia os pensamentos inconfessáveis do governador a seu respeito, recebendo de espírito prevenido os seus amáveis madrigais e alusões menos diretas, quer dizer, os seus amáveis galanteios, né? Composição poética com galanteio. Então, gente, olha só a situação da Lívia aqui, né? Percebendo as segundas intenções de Pôncio Pilatos. E Fúvia também. Porque Fúvia começou a ficar enciumada, ela era amante de Pilatos, certo? Então, vamos lá. Vou falar um pouquinho só de Pilatos. Pilatos ele governou essa parte da Judéia entre 26 e 36 depois de Cristo. Ele foi nomeado por Tibério. Ele não gostava, ele não simpatizava com os judeus. Certo dia, Pilatos, à noite, ele pegou e trouxe para Jerusalém várias imagens do imperador. E, de acordo com a religião dos judeus, era proibido adorar imagens. Então, vocês imaginem a confusão. Quando amanheceu, né, que os judeus acordaram e viram aquelas imagens espalhadas na cidade inteira, pronto, já se dirigiram lá em frente aos aposentos de Pilatos. Fala assim, ei, nós não podemos aí adorar imagens. E aí essa intriga ficou por alguns dias. Então, no sexto dia,
dessas oposições de ideias e dessa imposição de Pilatos, no 6º dia, Pilatos fez um acordo com os soldados romanos. Ele levantou a mão. Nesse momento, os soldados eles desembainharam a espada. Para quê? Para matar mesmo, massacrar todos aqueles judeus que estavam ali à frente da sua moradia, né? Do seu aposento. Quando ele fez isso, que os judeus perceberam que ia ser um motim, um golpe, o que eles fizeram? Eles começaram a se ajoelhar um por um. Sabe aquela posição de joelho que eles fazem para orar? Um a um eles se ajoelharam e colocaram o pescoço desnudo no chão, assim, esperando as degolações. Quando Pilatos viu aquilo, aquele heroísmo em relação à sua fé judaica, ele abortou a situação e suspendeu, trouxe de volta as imagens do imperador e não obrigou mais que eles adorassem nada, certo? Então, olha só, Joana de Ângeles nos traz aqui, no livro Repositório de Sabedoria, o capítulo chama Responsabilidade. Pôncio Pilatos, covardemente, deixou que o povo judeu decidisse sobre a vida de Jesus, quando ele poderia ter libertado o mestre. Era uma prova, gente. Era uma prova. Era uma situação de provação. Olha, você foi designado, você tem o poder de libertar Jesus. O que você vai seguir? Qual caminho você vai seguir? E o que é mais interessante também, que Joana nos traz nesse livro, é que os senadores também poderiam intervir a favor de Jesus, mas não fizeram. O negócio era ficar de bem, entre aspas, né? Mas a consciência fica culpada. E a consciência acusa a imoralidade e a transferência de responsabilidade que era sua para um povo que estava totalmente assim imaturo para esse tipo de papel, né, de decisão, e um povo que a gente sabe, a gente viu em livros anteriores, que estava totalmente obsediado em massa. Amélia Rodrigues já nos trouxe isso em algumas aulas delas, certo? Então, o que eu acho interessante também, falando ao respeito do senador, né? Já que o senador tinha essa força e esse poder, responsabilidade também de quem? De Públio Lentulus. Principalmente, eu vou falar aqui uma ideia que eu tive, né? Principalmente porque ele havia encontrado com Jesus. Ele, por exemplo, ele pode não ter dado a Jesus o mérito da cura da sua própria filha, mas a gente tem que ver, e isso o Públio Lentulus sabia, que Jesus tinha muita força. Por quê? No encontro dele com Jesus, ele cai, né, de joelhos. E um senador romano cai de joelhos, gente. Isso é contra a vontade do próprio Públio. O senador romano não cai de joelho, e muito menos fica mudo. Ele ficou mudo, ele não conseguia falar. Eles falaram entre si, Jesus e o senador, por pensamentos. E olha só, Públio também escreve uma carta a Tibério, falando de Jesus. E nessa carta ele fala do poder, né, do mestre, apesar de não reconhecer a cura da filha. Então, gente, mais ainda ele sabia dessa força, desse espírito mais elevado, né? A gente fica pensando assim, nós ainda somos muito ligados à parte mais material da coisa, à parte mais instintiva da coisa. Públio foi alertado em vários momentos para ele seguir um caminho diferente. Nós temos o sonho, nós temos a sua própria argumentação sobre, nossa, minha filha está com lepra, não é possível que os deuses querem isso. Nós temos também o escravo Parmênides, que veio conversar. Isso tudo são dicas dos bons espíritos para nós e para Públio. Mas com que Públio
fica? Ele fica com um único argumento que ele se apegou, e que ele abraçou e que ele, vamos dizer assim, ele vibrou com esse argumento, que foi o argumento que ele seguiu, que era qual? O amigo, né, Flamínio Severus disse, ó, você está chegando numa região estranha, na Palestina, se imponha lá. Se imponha, você é um senador romano. E foi isso que ele fez, né, gente? A gente sabe que logo que ele chegou, a pedrada, mesmo que aquela pequena pedrada, foi um motivo de É como se trocasse o quê? Uma coisa mínima por um tiro de canhão, vamos dizer assim, né? O menino, o rapaz de 18 anos, que estava começando a vida, foi para as galeras e virou escravo, e ele teve essa vida aí. Então, ele tinha alternativas, né? Ele tinha alternativas, ele tinha as dicas dos bons espíritos, mas ele se apega mais à dica do amigo. Então, outra coisa que eu queria falar, que eu acho importante falar, essa parte de ser humilde, foi Jesus que trouxe isso como uma virtude. Porque a época do Senado romano, a época de Roma, ser humilde, gente, não era virtude. Ser humilde era ser fraco, era ser pequeno, era ser, assim, uma coisinha. E Roma era grande, Roma era forte, era potentosa. Então, o que eles tinham que provar e mostrar era força, era dominação, era potência, era a cultura da época. E foi isso que Públio aprendeu. Ele aprendeu a ser dominador. Ele aprendeu a ser, ele foi ensinado assim. A cultura romana era assim. Humildade, que isso? Era para os fracos. Então, a gente tem que também ver como que ele foi inserido aí nessa situação, tá? Então, vamos lá. Então, olha só, a Joana nos traz essa coisa bem bacana aí, né, sobre transferência de responsabilidade, tanto de Pôncio Pilatos, quanto de Públio Lentulus, para um povo que não tinha maturidade para isso, certo? Nós estamos também aqui, nesse último parágrafo do capítulo, da página 42, me perdoem, nós estamos aqui que a Lívia está entendendo muito bem esses hábitos aí, dessas visitas diárias e longas na casa do tio do marido. Então, ó, eu trouxe aqui uma coisinha. Mateus, capítulo 5, 27 e 28, os versículos. Não cometereis adultério. Aquele que houver olhado uma mulher com mau desejo, já em seu coração cometeu adultério. Então, o adultério para Jesus não é o ato em si, mas o pensamento também já é. E o que acontece com Pôncio Pilatos nessa sequência aqui é que ele está pensando no adultério e se compraz com esse mal. Então, em Pôncio Pilatos, o adultério, o sensualismo está na plenitude da sua força. Ok, gente? Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 7. Então, ó, quem não pensa em adultério, o bem, né, o progresso já se realizou. Quem pensa, né, pode ser no adultério, pode ser em outras coisas, gente, os vícios são aí aos montes, né? Quem pensa e repele, opa, beleza, o progresso está se realizando. Agora, quem pensa e se compraz, o mal está, então, em toda a sua plenitude, certo? Nesse parágrafo também é muito importante o que a gente vê. Intuição da Lívia. Intuição da sua alma, pressentimento. Falou, opa! Lá no parágrafo, no capítulo anterior, né? No capítulo 2, quando a Lívia vê Pilatos, ela já faz assim, parece que abriu uma placa luminosa, né? Inimigo, inimigo. Então, o que é isso? Mediunidade. E aqui, ó, ela repete também a intuição e o seu pressentimento, certo? E ela estava certa, né, gente?
Vamos lá. Médios intuitivos. A transmissão do pensamento se dá de um espírito a espírito. Então, como é que a gente reconhece que esse pensamento é de um espírito e não é meu? Esse pensamento foi sugerido, eu nunca pensei nisso antes. Eu não tenho essa índole. Esse pensamento não é meu. Principalmente também, quando esse pensamento é contrário às minhas ideias, contrário à minha moralidade. Aí que eu sei que eu estou captando mesmo o pensamento de outrem, certo? Que é o que acontece aqui com a Lívia. Certo, gente? Isso tá, essa parte aí da intuição, no livro dos Espíritos, no livro dos Médios, capítulo 15, e no livro dos Espíritos também, questão 447. Bom, falando então a respeito dessa mediunidade dela, temos também o pressentimento. Pressentir é uma intuição vaga do futuro. Opa, esse cara aí vai me dar trabalho. Esse cara aí vai me perturbar. Então, é como se fosse uma espécie de dupla vista que permite ver no futuro as consequências das cenas do hoje, certo? Poxa vida, essas visitas diárias e prolongadas, para quê? Tá? Pressentimento, vamos lá. É uma espécie de aviso protetor? Livro dos Espíritos, capítulo 9. E aí, o que Allan Kardec fala para a gente? Os espíritos, né? Os bons espíritos falam para a gente. É o conselho íntimo de um espírito que vos quer bem. É a voz do instinto que se faz ouvir quando chega o momento de sofrer as provas pelas quais nos submetemos. Tipo assim, alerta aí, Lívia. Alerta geral, vai começar a sua vida de provas. E é interessante a gente ver isso também, que olha só, aí a gente fica pensando, poxa, mas a gente até discutiu isso na aula passada, né? Mas Lívia precisa de prova? Não, né? A gente já sabia que ela era um espírito evoluído, que era um espírito translúcido, tanto que no sonho as mãos são transparentes, né? São alvas. Então, assim, estava evoluída. Porém, quando ela, pelo amor, né, gente? É isso que é bacana. Pelo amor, pela fraternidade, por andarmos juntos, porque não se anda sozinho, não se evolui sozinho. Por andarmos juntos, poderemos ter um casamento desse aí, de auxílio, de ajuda fraterna, que a Lívia vem e intercede na vida do esposo, desse espírito, que eles já são muito conhecidos há muito tempo, o próprio sonho refere, né? Ele não teve dúvidas, quando ele viu aquelas mãos, ele sabia de quem é. Então, assim, ela interfere na vida dela também. Por quê? Ela traz essas provas para ela, porque não seriam necessariamente para ela, seriam para ele. Mas eu vou junto, eu vou abraçar aí, porque eu quero ajudar, certo? Ali, posso falar uma coisinha? Pode falar, claro. Então, o que me passou aí, essas duas situações que você citou, né? Tanto dela ser avisada intuitivamente pelos espíritos protetores, né, que na verdade, desde que ela chega lá, que ela conhece Pôncio Pilatos, ela já é alertada, vamos dizer assim, né, como Sim. essa outra situação que você colocou dela reencarnar, né, junto com o Públio, casar com o Públio e participar da jornada dele para que ele, vamos dizer assim, para que fosse mais fácil dele vencer, né, dele Exatamente. caminhar de forma adequada. O que me passa, essas duas situações, a gente vê a bondade e a misericórdia divina. Sim. Tanto protegendo Lívia, né, o amor de Deus por nós mesmos, olha as oportunidades, tanto protegendo ela de forma intuitiva, quanto ela sendo um alicerce na vida dele, né, para elevá-lo, né, que no caso aí, o contexto todo, ele que está precisando, né, ter esse sorgimento.
Então, assim, Exatamente. maravilhoso, né, gente? A gente tem que visualizar esse amor de Deus, a misericórdia, esse trabalho todo, né? Sim, Que existe em sim, torno de todos nós, para que a gente sim, vença, não é? sim. Exatamente. E Simone, completando aí o seu raciocínio, todos ganham. O público, por exemplo, ganha por ter uma alavanca aí para seguir um bom caminho, e ela ganha, porque também alavanca a sua evolução, por realizar provas duras, provas difíceis, que não necessitaria. Era como o cego de nascença, sabe? Veio o cego de nascença, quem pecou? Ele ou seus pais? Não, nenhum. Ele veio assim porque ele quis mesmo, para dar um salto. Então, olha só a bondade de Deus. Todo mundo ganha. Só que a gente, eu fui ver um pouco de Jorge Larrat, Emmanuel perdeu essa oportunidade aí por um tempo, viu? Essa chance aí, vamos dizer assim, de ter um espírito nobre ali encarnando junto com ele. Ele perdeu aí essa oportunidade. Alexandre, Mas pode falar, Deise. uma pergunta. Eu estou olhando aqui a questão, né? Todas as atribulações que experimentamos na vida, nós as escolhemos e previmos. Aí eu vi aqui, assim, escolhe o gênero. A gente escolhe o gênero das provações. Quer dizer, Lívia sabia que ia entrar, que ia estar em contato com esses malfeitores, mas ela não sabia as particularidades, né? Exatamente. É mais ou menos, muito bem, Deise, é mais ou menos assim, ó. Ah, eu vou nascer numa família bem difícil, assim, bem carente economicamente e está envolvida com bebida, está envolvida com drogadição. Vou lá. Então, esse é um gênero de provas. Mas o que vai ocorrer a partir dali não está previsto. Está na dependência da evolução e da vida que cada um leve, certo? Então, a gente tem um gênero de provas, mas ela não é assim minuciosa, as cenas não são ali especificamente. Nós vamos fazer esse livro, nós vamos fazer essas cenas, entendeu? Eu até comento isso porque a gente vê muito no meio espírita esse equívoco. Não sei se vocês já viram. As pessoas acham que as menores particularidades da vida já estavam tudo determinadas. Ah, não, mas é karma. Ah, não, mas isso tinha que ser assim. Não, não, porque a gente sempre pode levar outro caminho. Pedro poderia não ter negado, Jesus Cristo poderia não ter sido crucificado. A gente pode levar alguns caminhos diferentes assim. Não é nos mínimos detalhes, entendeu? É isso mesmo, Deise. Vamos continuar lá. Então, 43. Nessas aproximações de sentimentos que prenunciam o fluxo das paixões, via-se também a contrariedade de Fúvia, tocada de venenoso ciúme, em face da situação e atitude de Pilatos, que Pilatos ia criando. Por detrás daqueles bastidores brilhantes do cenário da amizade artificial com que foram recebidos, Públio e Lívia deveriam compreender que existia um atoleiro de paixões inferiores, que certo haveria de inflamar a tranquilidade de suas almas. Não entenderam, todavia, os detalhes da situação e penetraram de espírito confiante e ingênuo no caminho escuro e doloroso das provações que Jerusalém lhes reservava. Porém, Lívia teve essa intuição, certo? Vamos continuar. Reafirmando incessantes cortesias, amabilidades e multiplicando gentilezas, Pilatos fez questão de oferecer um jantar no qual toda a família se reconfortasse e a fraternidade e a alegria fossem perfeitas. No dia aprazado, Salvo e Públio, acompanhados pelos seus, compareciam à residência senhorial do governador, onde Cláudia igualmente os esperava com um sorriso bondoso e acolhedor. Então, as duas irmãs aqui são os opostos, hein, gente? Depois a gente vai ver isso. Lívia estava pálida no seu traje simples e despretensioso, sendo de notar que, contra toda a expectativa do esposo, fizera questão de levar a filhinha doente
no pressuposto de que seu cuidado materno representasse alguma coisa contra as pretensões do conquistador, que o seu coração de mulher adivinhava, por meio das atitudes indiscretas e atrevidas do anfitrião daquela noite. Então, o que Lívia faz? Gente, estou levando a minha filha, ela é doente, eu sou mãe. Para quê? Para afastar a investida, não é possível. E aí, contrariando quem? O esposo, né? O jantar servia-se de condições especialíssimas, segundo os hábitos mais rigorosos e elegantes da corte. Lívia estava aturdida com aquelas solenidades a se desdobrarem nos mais altos requintes da etiqueta romana. Olha só, gente, ela estava aturdida, pasma com esse jantar. Que jantar é esse? Costumes esses oriundos de um meio do qual ela e Calpurnia sempre se haviam afastado na sua simplicidade de coração. Lembra no capítulo 2? Que elas eram as mulheres romanas, as verdadeiras matronas, que não gostavam daquela vida e as outras mulheres romanas estavam levando? Então, aqui ela estava pasma com aquela situação. Numerosa falange de escravos se movimentava em todas as direções como verdadeiro exército de servidores em face de tão reduzido número de comensais. Depois dos pratos preparados, chegaram os vocadores, recitando os nomes dos convivas. Imagina, gente, né? Os vocadores, olha, está chegando agora o senador Públio Lentulus, que veio de Roma, imagina. Enquanto os infertores eu não achei, gente, o que é. Mas devia ser os que servem, né? Trazem os pratos dispostos com singular simetria. Pratos com simetria, não era de qualquer jeito. Os convidados recostavam-se então no triclínio, forrado de penugens cetinosas e pétalas de flores. As carnes são trazidas em pratos de ouros e os pães em cestos de prata, multiplicando-se os servos para todos os mistérios, inclusive aqueles que deveriam provar as iguarias, a fim de se certificar de seu paladar, para que fossem servidas com a máxima confiança. Então, tinha que provar a comida antes, para ver primeiro se o paladar estava bom, e depois se realmente dava para comer aquilo ali, não estava envenenado, né? Olha só esse jantar, gente. Lívia está assim, de queixo caído, né? Os copeiros servem um vinho precioso e antigo misturado de aromas em taças incrustadas de pedras preciosas, enquanto outros servos os acompanhavam apresentando em vasos de prata a água morna ou fria, ao sabor dos convidados. Junto dos leitos em que cada comensal deve recostar-se molemente, conservam-se escravos jovens, trajados com apuro e ostentando na fronte gracioso turbante, braços e pernas seminus, cada qual com a sua função definida. Alguns agitavam nas mãos longos ramos de mirto, afugentando moscas, enquanto outros, curvados aos pés dos convivas, são obrigados a limpar discretamente os sinais da gula e intemperança. Então, gente, olha para isso. Tinha escravo com ramo de mirto, que é um arbusto do Mediterrâneo, que tinha propriedades aromáticas para afugentar as moscas. Escravo para afugentar a mosca, esse era o serviço dele. E o outro? Se caísse resto de pão no chão, ou alguma fruta, alguma coisa, tinha escravo lá que o serviço dele era esse, limpar o chão da gula lá, e discretamente, hein? Não pode ser de qualquer jeito, porque o conviva não pode ser denunciado aí de gula. Vamos lá. 15 serviços diferentes sucederam-se por meio dos esforços dos escravos dedicados e humildes. Quando, após o repasto, brilham os salões com centenas de rochas, ouvindo-se agradáveis sinfonias. Servos jovens e bem postos executam danças apaixonadas e voluptuosas em homenagem aos seus senhores, mimoseando-lhes os sentimentos inferiores com a sua arte exótica e espontânea. E somente não foi levado a efeito o número de gladiadores, segundo os costumes desses grandes banquetes, porque Lívia, de olhos suplicantes, pediram que poupasse naquela festa o espetáculo do sangue humano. Então, olha só, gente,
ia ter os jogos dos gladiadores. Mas a Lívia falou, pelo amor de Deus, gente. E para mim já está dando até aqui, já estou pasma. Mas isso não. Tira isso aí. Tiraram, graças a Deus, né? Então, gente, ó, escravidão. Livro dos Espíritos, capítulo 2, escravidão. Questão 831. A desigualdade natural de aptidões não coloca certas raças sob dependência dos outras mais inteligentes? Gente, a gente sabe desde o início do planeta Terra, né? Os capelinos vieram para cá. E eles foram a raça mais inteligente. Mas por que servia isso? Sim, existem raças mais inteligentes que outras, mas é para elevar os mais fracos, elevar os mais humildes, e não para embrutecê-los na escravidão, colocá-los como se fossem animais domésticos, também com direito de vendê-los como se fossem burros de carga. Então, é para isso que servem as diferenças. A Lívia não está fazendo esse papel? Elevar o marido? Vamos lá. Cadê? A noite era da mais cálidas em Jerusalém. Motivo porque, findos o jantar e as cerimônias complementares, a caravana de amigos, acompanhada agora de Sulpício Tarquínios, se dirigia para o amplo e bem posto terraço, onde jovens escravas faziam deliciosa música do Oriente. O Sulpício é o braço direito de Pôncio Pilatos, né? A Simone e a Marli já comentaram dele em aulas passadas. Então, olha só o que Públio vai falar. Não julgava encontrar em Jerusalém uma noite patrícia como essa, exclamou Públio sensibilizado, dirigindo-se ao governador com respeitosa cortesia. Devo à vossa bondade fidalga e generosa a satisfação de reviver o ambiente e a vida inesquecíveis da corte, onde os romanos distantes guardam o coração e o pensamento. Então, olha só, gente, a diferença aí entre os espíritos. Lívia está aturdida, pasma. Que palavra que ele usou aqui é aturdida mesmo. Boquiaberta, enquanto o Públio está sensibilizado, está gostando do jantar chique. Chique no último, né? Então, olha só. Eu trouxe uma coisa aqui, ó. Um ditado de Mateus, né? Na verdade é de Jesus. Mateus só fez transcrever. Onde está o seu tesouro, aí está o vosso coração. Capítulo 6, versículos 19 e 21. Então, ó, com o que você vibra, né? Com o que você se sente bem? É a mesma coisa. Os espíritos, eles querem até nos ajudar para a gente mudar de rumo e sair um pouco desse materialismo. E eles tentam nos inspirar. Mas a ausência de humildade em nós, o nosso egoísmo e a nossa rebeldia são obstáculos. A gente não consegue se alinhar com as ideias deles. Isso está em Consolador, parte 2, capítulo 1, nessa questão aqui, ó, 125. Inspiração e vibração. Então, onde está o seu coração? Como que você vibra, né? Vamos continuar. Alguém quer falar alguma coisa, gente? Vale, eu que sou faladeira aqui, vou falar mais um pouquinho. A casa é nossa. Não, a gente observando essa leitura, essa questão da festa, né, chama atenção mesmo, né, como que eram os requintes, tudo que tinha, ele descreve aqui detalhadamente, né, e eu fiquei imaginando essa questão aqui, como fala, o espetáculo doloroso do sangue humano, né, então, quer dizer, vamos dizer ali, os gladiadores iriam se matar, um iria morrer, um ia matar o outro, e era diversão, né? Sim. Então, assim, é como você falou, onde que a gente está, né? Onde que a gente estava, que vibração, o que nos apraz, né? Porque era para ver sangue humano ser derramado, né? E isso era bom, né? Fazia parte da festa, né? Olha então, só. Me chamou a atenção, né? Essa parte aqui. Sim. E, ó, completando aí seu raciocínio, se compraziam, né, Simone? Igual você falou, estavam felizes com aquilo ali. Então, você está vibrando aquilo ali. Então, como é o seu sentimento?
Com que você se liga, vibra ou se inspira, né? Então, a Lívia estava achando aquilo ali já um horror. E falou, não, gladiador não, pelo menos isso, pelo amor de Deus. Então, já é um outro nível de espírito, muito mais evoluído. É o que o Allan Kardec nos fala. Um já está ali em outro nível, não quer mais ver isso, não se compraz. E o outro está lutando, e tem mais um terceiro, o outro está lutando, quer, mas fala, não, não vou. Pensou, mas não fez. E o outro pensa e faz. Então, esse aí, o mal está todo ainda nele. Sabe que eu lembrei de uma coisa que existe na atualidade, Pode não, falar. não exatamente nas mesmas proporções, mas hoje nós sabemos que existem, por exemplo, a luta livre, que aquilo é só pancadaria, o boxe, as rinhas de galos, entre cachorros também, quer dizer, muita gente se compraz em ver né, a violência, o sofrimento, inclusive dos animais. Marta, mantém, né, se comprazendo aí com luta, com sangue. A luta agora não é mais até a morte, como antigamente, mas ainda tem, e as pessoas gostam de ver lutas entre os homens, né? Agora, os animais, esses sim, ainda são até a morte, né? É Verdade. isso mesmo, Marta. Olha aí em que a pessoa se compraz, né? Então, no que ela se liga, no que ela vibra. Vamos continuar aqui. Senador, essa casa vos pertence, replicou Pilatos com intimidade. Ignoro se minha sugestão ser-vos agradável, mas só teríamos razão para agradecer aos deuses se nos concedessem a honrosa alegria de vos hospedar aqui, como vossos dignos familiares. Com os vossos familiares. Acredito que a residência do pretor Sálvio não vos oferece o necessário conforto. E acrescendo a circunstância do íntimo parentesco que liga minha mulher à esposa de vosso tio, sinto-me à vontade para fazer este oferecimento sem a quebra dos costumes sociais. Olha só, atrevido mesmo, né? Estava de olho na esposa da pessoa e ainda chama para morar com ele. Lá isto não, exclamou por sua vez o pretor, e acompanhara atento à gentileza da oferta. Eu e Fúvia nos opomos à realização dessa medida. E, acenando confiante para a consorte, terminava a sua ponderação. Não é verdade, minha querida? Para quem que vai perguntar, né? Porém, deixando transparecer uma ponta de contrariedade, redarguiu com surpresa de todos os presentes. De pleno acordo, Públio e Lívia são os nossos hóspedes efetivos. Contudo, não poderemos esquecer que o objetivo de sua viagem se prende à saúde da filhinha, objeto de todas as nossas preocupações no momento, sendo justos que os não privemos de qualquer recurso que se venha a verificar em favor da pequena enferma. E dirigindo-se instintivamente para o banco de mármore, donde descansava a doentinha, exclamou com escândalo geral. Aliás, esta menina representa uma série de preocupações para todos nós. Sua epiderme dilacerada acusa sintomas invulgares. Recordando, não conseguiu falar, porque a Cláudia, a irmã boa, né, interrompeu, mas ela ia falar. Recordando a lepra. Eu não quero essa menina na minha casa. Ela é leprosa. Não conseguiu terminar a exposição dos seus receios escrupulosos, porque Cláudia, alma nobre e digna, instituindo uma antítese da irmã, olha só, gente, isso aqui eu achei importante. As duas são as próculas, Cláudia e Fúvia, antíteses. Constituindo uma antítese da irmã que o destino lhe havia dado, compreendendo a situação penosa que os seus conceitos iam criando, adiantou-se redarguindo, não deixou a irmã falar. Ia falar besteira. Ia ofender, mas ela já chegou ofendendo, né? Se o público ficou meio assim, injuriado com essa
com essa fala aqui dela. Não vejo razões que justifiquem esses temores, falou a Cláudia, né? Suponho a pequena Flávia muito melhor e mais forte. Quero crer até que bastará o clima de Jerusalém para a sua cura completa. Então, ó, abrandando a situação que criou a irmã Fúvia. Então, olha só. Vícios e Virtudes, Livro dos Espíritos, capítulo 22. Há pessoas que o fazem um bem espontaneamente, sem precisar vencer qualquer sentimento oposto. Essas terão mérito tanto quanto as que se veem a lutar contra a natureza e vencem? Então, olha só que Kardec nos traz. Uns já têm o progresso realizado, lutaram e triunfaram, o bem se lhe tornou um hábito. Então, é assim, ó, gente. Aquela virtude já foi cultivada naquele espírito. Então, ele emana aquela virtude naturalmente, sem esforço. Existem, por exemplo, o Francisco de Assis, né? A humildade emanava dele assim, naturalmente. Era uma virtude conquistada. Agora, existem outros que, por exemplo, estão longe da perfeição. E a gente pensa aqui no caso mesmo de Fúvia Crópula, né? A pessoa pensa e fala o que pensa. Porque o mal, assim, né, os maus pensamentos, ainda está embutido nesse espírito. Em mundos mais adiantados, a regra é o bem, o que para vós é uma exceção. E uma só intenção, olha, gente, nem praticou o ato em si. A intenção maligna nesses mundos mais evoluídos é monstruosa exceção. Então, como a gente evolui, se a gente sempre vai evoluir, você tem que caminhar mesmo junto, senão você vai ficar para trás. A Terra também vai ser transformada, né? Agora, vamos terminar aqui a nossa parte. Lívia, que trazia o semblante afogueado pela humilhação das palavras de Fúvia, recebeu a gentileza como bálsamo precioso para suas inquietações maternas. Então, a Cláudia veio, falou, ela, alívio, se ligou no bem. Quanto a Públio, amargamente surpreendido, considerou a necessidade de reaver a sua serenidade e energia máscula, dissimulando o desgosto que o episódio lhe causara. Retomando a direção da palestra sobremaneira comovido. É verdade, amigos. A saúde de minha pobre Flávia representa o objeto primordial da nossa longa viagem até aqui. Resolvidos os problemas do Estado que me trouxeram a Jerusalém, há alguns dias que examino a possibilidade de me localizar em qualquer região do interior, de modo que a filhinha possa recuperar o precioso equilíbrio orgânico, aspirando um ar mais puro. Então, gente, essa parte foi a que me coube, tá? Terminamos aqui a parte há 2000 anos. Foi ótimo, Ali, deu certinho o tempo aí, deu né? Deu certinho, né? Graças você tá ficando boa de prof, hein? Que isso é coisa de professor, né? Que professor é que tem essa incumbência, né?